Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Administrador NGFW. Eu sou o Janson Borges, administrador e especialista de firewalls de próxima geração há mais de 10 anos. E no bate-papo de hoje, eu vou mostrar todos os reais motivos de toda empresa precisar de um firewall de próxima geração. Bom, eu achei esse tema relevante porque ao longo desse tempo trabalhando com essa tecnologia, muitos profissionais, muitos gerentes, muitos diretores, muitos clientes, vira e mexe me perguntam o porquê, quais são os reais motivos daquela empresa, daquele profissional se capacitar nessa tecnologia, nesse tipo de tecnologia. Então, quais são os motivos deles, da empresa implementar, adquirir um firewall de próxima geração? Qual que é a diferença ou as principais diferenças entre as tecnologias tradicionais e um NGFW? Bom, primeiro a gente precisa iniciar aqui falando sobre um pouco do NGFW, de onde vem esse nome, né? NGFW em inglês significa Next Generation Firewall ou firewall de próxima geração, que é um firewall que faz mais coisas, né? Tem mais funcionalidades que um firewall tradicional. Essas funcionalidades nós veremos aqui, mas antes eu preciso falar um pouco sobre a transformação digital, porque não dá para a gente falar sobre firewall de próxima geração, se a gente não entender o porquê, a história disso, tá? Então, eu costumo dizer que a transformação digital, que é isso que a gente está vivendo agora, o que as empresas, esse momento que as empresas estão passando, é algo inevitável, né? E é um ônibus espacial, eu faço essa analogia, porque ônibus não dá ré, não tem como a gente voltar a trabalhar, né, com coisas tradicionais, com tecnologias antigas. O mundo exige esse movimento, essa movimentação tanto das empresas quanto dos profissionais, né? Então a transformação digital ela está presente nas empresas com algum motivo, né? Com algum fator ou alguns fatores motivadores, seja para aumentar a produtividade, seja inovações para a redução de custos de comunicação, ou divulgação da empresa, ou melhoria de segurança da informação, ou para facilitar um pagamento e cobrança de clientes e fornecedores, ou melhorar esse relacionamento com clientes e fornecedores, seja para melhorar a gestão ou aumentar a capacidade operacional de uma empresa. A transformação digital percorre tudo isso e muito mais. Porém, junto com a inovação digital, com a transformação digital, que é inevitável, vem o aumento da complexidade. Ora, se antigamente a gente fazia, as empresas faziam divulgação de suas marcas, divulgação de sua empresa, através de um outdoor, através de um jornal, hoje em dia isso já é passado, mesmo que seja feito por algumas empresas, já é passado. Essa divulgação passa a ser através de mídias sociais, passa a ser através de websites, passa a ser através de parcerias. Então, o relacionamento, então as comunicações que são envolvidas nesse processo ficam cada vez mais complexas, né? Então, ao mesmo tempo que isso fica mais complexo, a gente tem que falar sobre uma maior também exposição à superfície de ataque, né? À medida que a gente passa a trabalhar no operacional, no digital, desculpa, a gente precisa ali de um website publicado, a gente precisa operar de forma correta nas redes sociais, e isso vai atrair também a visão de cyberatacantes, né? Então, o risco nesse quesito está sempre crescente, né? Então, para isso, como uma parte da resolução dessas comunicações, né, a gente tem um modelo de firewall que não é uma bala de prata, mas é um dispositivo que vai ali fazer o controle das conexões que vêm da internet ou saem para a internet de uma forma mais segura. Vai garantir ali umas regras que vai
expurgar ameaças que saem e que entram para uma rede corporativa, né? Para isso, para esse tipo de tecnologia, a gente tem o modelo tradicional de firewall, que é aquele modelo de um equipamento, um software, um hardware, que a gente vai colocar na borda da nossa empresa. E aí a borda, eu trago aqui como uma ideia, né, que é muito comum hoje. A borda da empresa significa aquele local lógico onde os links de internet chegam, né? Então, logicamente, se toda empresa precisa acessar a internet, tem que passar pela borda da empresa, que é justamente o equipamento, a tecnologia que vai fazer essa ponte entre a rede local ou as redes locais e a internet. Tá? Então, logicamente, essa comunicação precisa sair pela borda da empresa e é onde nós posicionamos um firewall. Né? No modelo tradicional, esse firewall ele tem algumas características, né, que é o que nós veremos. Então, no modelo tradicional, nós temos um firewall que, desde os seus primórdios, consegue fazer a filtragem de pacotes. Né, consegue também, em sua primeira e segunda, em sua segunda geração, mais especificamente, faz a inspeção stateful, né, que é a avaliação do contexto da conexão ali, e também a intermediação entre matriz e filial, a interligação entre unidades de negócio da empresa, seja através de matriz e filial ou de cliente para a empresa. Como nós estamos vendo hoje em dia no home office, muita gente trabalhando dentro de suas casas e abrindo os recursos dentro de uma rede corporativa, né? Então, nós temos um modelo mais tradicional de firewall, que é um conceito, que é uma tecnologia um pouco antiga, né? Já existe algo inovador, mas antes da gente falar desse algo inovador, a gente precisa mencionar os desafios desse modelo de firewall tradicional. Né? O firewall tradicional são executados aí bem conhecidos no mundo corporativo, porque a gente tem ali algumas tecnologias open source, a gente tem tecnologias de baixo custo ou tecnologias embutidas em roteadores ou equipamentos mais simples, né? Mas isso gera um impacto, isso proporciona alguns desafios ou traz alguns problemas para uma rede corporativa. O primeiro deles é com relação à inspeção profunda de pacotes. E o que eu quero dizer com isso? A inspeção profunda de pacotes vem como um desafio muito grande, porque, de acordo com a inovação tecnológica, antigamente, né, falando um pouco aqui dessa inovação, antigamente os aplicativos eram executados em portas específicas. Então, se a gente quisesse fazer um controle de algum aplicativo, bastava a gente sair bloqueando a porta ou bloqueando o endereço IP, que aquele aplicativo que está ali na rede local se comunicava com a internet. Só que com a inovação digital e diversos pontos aí podem ser abordados, como a Web 2.0, com a inovação do protocolo, de alguns protocolos, a gente passou a ver aplicativos comuns de transmissão de vídeo, transmissão de arquivos, enfim, de rede social, operarem na camada no protocolo HTTP. E a gente sabe que desde o início o protocolo HTTP é utilizado também para navegação. Aqui num exemplo bem simplório. Né? Então, a partir do momento que esses aplicativos passaram a operar sobre o protocolo HTTP, como um exemplo desse, ou trabalhar de uma forma criptografada ali, um firewall tradicional encontra nesse quesito, nesse cenário, dificuldade de fazer a inspeção profunda de pacotes e tomar uma ação para aquilo. Né? Então, a gente tem o primeiro grande desafio, que é a inovação, que é a inspeção profunda de pacotes. Né? Em segundo lugar, que é o controle de aplicações sobre o HTTPS, que é o que eu acabei de falar. Hoje nós temos, por exemplo, serviços de streaming como Netflix, como serviços do Google, como serviços de outros players, como Spotify, Deezer, dentre outros aplicativos,
que trabalham, que operam ali, de certa forma, com algum tráfego sobre o protocolo HTTPS, né? Então, como eu faço esse controle em um firewall tradicional? Isso torna muito mais desafiador em empresas que possuem esse tipo de tecnologia. Como terceiro ponto, a gente tem que mencionar o avanço nos ataques de borda. À medida que essas inovações passaram a acontecer dentro das empresas, as empresas precisam estar mais expostas na internet para se manter ativa e visível para a comunidade mundial de computadores. Ao mesmo tempo, aquele tráfego pode vir de um cyberatacante de qualquer lugar do mundo, né? E isso torna muito inovador porque as tecnologias estão se modificando e os ataques também estão ficando mais sofisticados, né? A gente tem como quarto ponto aqui, é muito interessante esse ponto, que é a contenção de ameaças zero days, que são ameaças de dia zero, ameaças que surgem ali e são exploradas naquele mesmo dia, né? Então, vamos supor, eu acabei de descobrir uma ameaça, um potencial ameaça, e eu consigo explorar ali aquela brecha de segurança antes que seja corrigido, antes que seja aplicado um patch. Então, um firewall tradicional que pode aí, ajudar na resolução dessa tecnologia, ou poderia ajudar na resolução desse problema, se torna muito desafiador, ou em algumas vezes não consegue simplesmente adicionar uma camada básica de segurança. E a gente tem como último ponto aqui que eu quero trazer para vocês o desempenho. Firewalls tradicionais são muito mais complicados acerca do desempenho à medida que a gente vai adicionando tecnologias, adicionando inspeções, porque aquele firewall muitas vezes não opera em um hardware específico, com algum software customizado ou com algum fabricante por trás, melhorando o desempenho daquela tecnologia. Daí nós temos o NGFW, que é o firewall de próxima geração, que veio para resolver todos esses problemas. Eu costumo fazer uma breve comparação de um firewall tradicional com um NGFW, como sendo, em uma blitz, um guarda que faz a indicação de um carro se ele vai seguir ou parar, apenas. E um firewall de próxima geração seria, nessa mesma blitz, um cão de guarda que estaria entrando no carro e fazendo uma inspeção mais minuciosa. Nesse quesito, nós temos o NGFW com suas características. A primeira delas, que seria o Deep Inspection, é uma terminologia para inspeção profunda de pacotes, que é encontrada em todo o firewall de próxima geração, onde ele faz ali a detecção mais aprimorada do tráfego que está passando pelo firewall de próxima geração. Nós temos também a visibilidade e o controle de aplicações, porque já que o firewall de próxima geração consegue fazer uma inspeção profunda, ele evidentemente vai fazer ali um controle mais aprimorado de aplicações como Netflix, como um exemplo Netflix, Spotify, dentre outros, ou qualquer aplicação que esteja saindo e entrando para a rede, de ou para a rede. Uma funcionalidade é o Web Filter, onde nós temos ali um fabricante trabalhando para manter essa funcionalidade mais eficaz, categorizando através de suas equipes ou sua tecnologia de machine learning, inteligência artificial e tudo mais, categorizando esses websites e disponibilizando para o administrador de firewall de próxima geração uma tecnologia onde ele vai habilitar ou desabilitar uma categoria de site, e ali por trás já existe toda a sua gama de websites classificados. Nós temos o controle de banda dinâmico por aplicação, onde já que um firewall de próxima geração, veja, consegue fazer um controle de permissão ou não de uma aplicação específica, evidentemente ele vai também conseguir aplicar algum limitador de banda para evitar ali o desperdício de tráfego
qualificado para a internet. A gente pode falar isso em outro vídeo. Se você quer que eu fale um pouco sobre isso, a aplicação prática, comenta nesse vídeo aqui que eu trago um vídeo específico sobre isso. Nós temos a inspeção SSL, nós temos o antivírus de gateway, evidentemente muito inovador o SD-WAN, com o controle dinâmico de links de internet. É um assunto muito interessante isso. Existem players que fazem somente SD-WAN. Nós temos também, e muito importante, o sistema de prevenção de intrusos, com as suas detecções de ameaças de rede. Nós temos o controle integrado de autenticação, então, aquela ideia de ter um proxy configurado no browser, o usuário ter de se identificar, colocar usuário e senha, isso hoje em dia é muito mais transparente. O usuário não precisa instalar nada em sua máquina, ou o administrador não precisa se preocupar em instalar nada nos endpoints, porque essa detecção é feita através dos seus mecanismos de autenticação. Uma empresa que ele tem um Active Directory, por exemplo, e isso pode se tornar muito transparente, assim como outras tecnologias de autenticação. É possível também encontrar no NGFW funcionalidades de VPN, como SSL VPN, PSEC VPN, e a utilização ali de certificados para isso, tá? Normalmente, um firewall de próxima geração traz um ecossistema de inteligência contra ameaças, com a integração com outras plataformas, como plataformas de WAF, como plataformas de anti-spam, e dentre outros. Um firewall de próxima geração, ou pelo menos os players, também trabalham com gerenciamento unificado naquele mesmo appliance, assim como o Wi-Fi, também a parte de switching. Então, você pode levar toda a parte de gestão de switching ali para aquele único appliance. Evidentemente que vai ter alguns players, alguns fabricantes que não vão trabalhar dessa forma, porque o fabricante muitas vezes não tem solução de switching ou não tem solução de access point, mas em sua grande maioria possuem esse gerenciamento unificado. E os dois últimos pontos, que é o AF, já que você está publicando, por exemplo, dentro da sua rede local para a internet, você está publicando um servidor web de algum portal, você encontra funcionalidades, ou você tem que encontrar, pelo menos você tem que buscar em algum player que você esteja avaliando, o AF, que é um firewall de aplicação que vai proteger aquelas ameaças que chegam especificamente para o servidor web. E aí o firewall de próxima geração vai interceptar aquele tráfego, coibir o que é desnecessário, o que é malicioso, e permitir aquele tráfego correto para a aplicação web. E por último, o anti-spam é uma funcionalidade que ainda é encontrada em alguns players, vamos dizer assim, que seria um anti-spam de primeira camada, assim como o AF não seria uma solução enterprise, até porque existem players e soluções que fazem somente isso, mas seria ali uma primeira camada de filtragem de spams para o teu servidor web, no caso de servidores de e-mail, desculpa, para o caso de servidores que ficam on-premises, né? No geral, nós temos ali um NGFW que traz o conceito de tudo em um único equipamento. Então, um NGFW, um equipamento, um software de NGFW, vai reduzir todas essas tecnologias. Reduzir não seria a melhor palavra, mas vai sintetizar todas essas tecnologias em uma única caixa, em uma única solução. Vem aquela ideia, aquela pergunta, mas por que se proteger? Né? E daí eu trago a ideia de por que não se proteger. Né? Nós temos recentemente muito encontrado no mercado notícias de falhas de segurança para diversas empresas, por diversas empresas, né? Empresas pequenas, empresas médias e até grandes corporações, indústrias e governo. Vocês podem encontrar aí na internet facilmente o caso delas. Eu quero abrir só um parêntese aqui, que é um parêntese onde eu trago uma frase aí impactante, uma frase minha, ou pelo menos eu não encontrei nenhum proprietário, que é: ter um firewall de próxima geração é ter a dúvida. Não ter um
é a garantia de ser comprometido. O que que isso quer dizer? Se você tem um firewall de próxima geração, você tem ali o básico necessário, hoje em dia, para você se proteger contra as ameaças. Não existe um ambiente 100% seguro, isso se fala e é muito claro no mercado de tecnologia hoje em dia. Por mais que sejam adotadas as melhores práticas do mercado, ainda assim vai ter risco no ambiente. Obviamente que à medida que você vai adotando práticas, esse risco vai diminuindo, mas não existe ambiente 100% seguro. Então, nesse contexto, ter um firewall de próxima geração é você ter a dúvida se você vai ser atacado. Mas não ter um é ter a garantia de que o seu ambiente vai ser em algum momento comprometido, porque o mundo já está inovado, as ameaças estão mais sofisticadas e é inevitável para uma empresa que não tem um NGFW, é inevitável ele ser comprometido, aquela empresa ser comprometida. Fecha parêntese, parêntese no lugar errado. Então, de novo, a pergunta aqui: por que não se proteger? Né? A gente tem que deixar essa ideia de por que se proteger para o por que não se proteger. Tá? E daí eu quero trazer para vocês aqui uma ideia de como é que está o mercado de segurança da informação para NGFW. Quais são os principais players? Né? E aí eu trouxe os 6 principais players, ou os mais conhecidos. Óbvio que nós teremos outros players, até alguns que são conhecidos e não estão aí nesse quadrante, mas no geral, esses são os líderes de mercado de NGFW, os fabricantes mais conhecidos. Daí nós temos à direita o Gartner, que é uma instituição que faz avaliação de algumas tecnologias, entre elas fabricantes de NGFW, e trazem ali, de acordo com o entendimento deles, um estudo deles ali, eles trazem uma classificação para esses fabricantes naquele momento. Essa avaliação é feita algumas vezes durante o ano, eu acredito que são 2 vezes, e daí eles trazem uma classificação de fabricantes que ocupam ali algumas posições de liderança, de challenger, de visionários, enfim. Isso que eu queria trazer para vocês, esse aprendizado. Se você gostou desse conteúdo, considere deixar um like no vídeo, considere me seguir também, me seguir em outras redes sociais, como o Instagram. Você me encontra lá como Johnson Borges. É isso, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Fique com Deus e até a próxima.